Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, eu estou aqui com ele, o meu companheiro de rock and roll, que estava ontem comigo lá no nosso querido Blood, né? Professor, descansou bem a noite passada? Como é que foi? Opa, tô renovado. Energias renovadas. Preparado para mais uma entrevista? Vamos que vamos. Tá certo. Gente, tô aqui recebendo um convidado muito especial, um convidado incrível. Ele que também é podcaster e também é host de podcast também. Tô recebendo ele pela primeira vez nos estúdios de Mito, Giovanni Silva. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer cada pessoa que destinou um tempinho para escutar a gente aí, trocando essa ideia e dizer que vocês estarão muito, mas muito bem acompanhados aí durante essa uma hora aí com o André, que a gente vai trocar essa ideia. Vamos lá, Giovanni. Eu quero saber de você, pra gente começar o nosso bate-papo, como é que começou a paixão pelo podcast? Isso que eu quero saber de você. Conta pra gente. Cara, é um projeto que iniciou com a ideia de se salvar daquela ideia de ficar em casa na pandemia. Então, todo mundo com aquela visão, pô, vamos morrer, vamos viver, não, aí no outro dia vai morrer de novo, e a bolsa de valores estoura, e sai vacina, e não sai vacina, e aquele negócio todo. Eu falei, cara, deixa eu fazer alguma coisa aqui, senão eu vou ficar doido. Aí resolvi construir não, estruturar o estúdio, que era lá no meu antigo escritório, e aí nisso eu conversei com uma pessoa, 2, 3, 4, fizemos mais de 200 episódios, fiz episódio de 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, e aí a maratona não teve fim, né? E aí a gente deu um pause agora, 2024, no período das eleições municipais, né? E aí agora em janeiro a gente tá voltando. Tô sem data ainda, mas agora em janeiro eu quero gravar pelo menos um. Bacana, legal. Eu também comecei na pandemia em 2020 também, com um amigo meu, o Giovanni, também, só que com G. E ali a gente também começou na pandemia esse projeto. No começo era só eu e ele conversando, a gente fazia só em áudio. Agora em outubro a gente começou em vídeo também, né? Que eu senti essa necessidade de começar a dar uma renovada um pouquinho. E graças a Deus eu tô gostando, né? É um pouco diferente, acho que até o Jonathan, que você entrevistou, até ele faz em áudio, né? Então, até eu vi o episódio que ele tava comentando ali, que ele se sente mais confortável. No começo, realmente, eu também ficava um pouco assim, de aparecer em vídeo e tal, apesar de já ter tido canal. Mas é legal fazer em vídeo também, eu gosto e é muito legal, né. Professor André, gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, já aproveitando aí, né, eu estava dando uma olhada ali nos vários episódios, então o mais longo que você teve foi de 24 horas? Como é que foi isso? Na verdade, não foram 24, foram 25. A gente perdeu a mão, e aí a gente era assim, era agendado, cara, loucura, loucura, loucura. Se não me falha a memória, eu acho que foi no aniversário de 1 ano do Universo Rondoniense, eu fui chamando gente, aí eu fiz uma escala gigantesca, umas pessoas furaram, aí tipo, o cara que entrou 3 horas da manhã, ele foi até 7, eu acho, quase 7. Aí a gente continuou conversando com o pessoal 9, 10, 11, 2 da tarde, tá. Eu lembro que a gente ia terminar, eu acho que às 18 horas do outro dia. E aí a gente entrou num workflow, né? E aí foi indo, pá, 25 horas. A hora que o 01, que era o meu operador, falou, que é meu filho, falou, pai, deu 25 horas. Eu falei, lascou, caiu o episódio. Inclusive, esse episódio está bloqueado porque ele ultrapassou as 24 horas. Então, a gente deveria ter gravado 23 horas no máximo para ele ficar online. Como a gente ultrapassou esse episódio, infelizmente está indisponível. Nossa, mas não tem como dividir ele em 2 partes? Cara, não deu nem para baixar, o YouTube bloqueou total ele. Não tive mais acesso ao episódio depois disso. A gente se emocionou, né? A menina emocionado, primeiro 24 horas, quando fomos ver, já não dava mais de recuperar nada. Nossa. E como é que foi a logística ali para as entrevistas? Não tinha uma hora para parar, para ir no banheiro, tomar uma água? Cara, ó, só pra você ter uma noção, começou às 18 horas
Ai, agora eu não vou lembrar exatamente. Eu acho que foi do dia. Eu acho que 21 de outubro. Eu acho que foi isso. No dia 20, às 18 do 21 de outubro, ia terminar às 18 do dia 22 de outubro de 2023. E aí, tava rolando. Na verdade, o meu estúdio lá tem uma área do lado de fora que tem uma piscina e uma churrasqueira. E aí a galera, era mais ou menos assim, a galera do churrasco trocava a cadeira. E aí de vez em quando aparecia um pratinho de churrasco lá, e aí a galera do churrasco lá fora, e aí trocava o convidado. Eu sei que o churrasco terminou era meia-noite, e aí quando foi 3 horas da manhã, entrou esse meu convidado que ficou mais tempo, ele ficou 4 horas, que é o Ney, do podcast PVH, e aí a gente trocou essa ideia, e aí veio mais uma pessoa. Se não me falha a memória, teve só um horário que vagou, que eu acho que foi das 9 da manhã às 10, que o convidado furou, eu não consegui colocar ninguém. E aí foi o período que a gente pegou, o OBS é um mutante, né? Aí eu peguei e coloquei um celular, a gente colocou lá na área da piscina e a gente foi fazer faxina nessa uma hora, lavando churrasqueira e todo esse negócio. Mas foram 24 horas online que a gente fez aí no aniversário de 1 ano do Universo Rondoniense. Pô, sensacional. Foi mais ou menos isso, né? Nossa, que legal, isso deve ter sido muito legal de fazer, ó. Por que que eu não pensei nisso antes? Tipo, nossa, deve ser muito bacana. O máximo que eu consegui fazer é porque a gente geralmente tenta controlar em 1 hora. Mas no começo do podcast teve um professor que veio aqui de arqueologia, que deu quase 3 horas, que foi 2 horas e 50. Eu lembro assim que ele falava muito, muito. Mas foi muito bacana. Foi, eu acho que pra mim, um dos episódios assim, mais marcantes do podcast, assim. Mas eu lembro assim que assim, às vezes a gente é que depende muito do convidado, né, tem convidado que você consegue fazer 1 hora fácil, tem convidado que já é mais difícil você conseguir extrair a informação. Essa questão, assim, é muito legal, porque cada episódio, o podcast ele é único, né, ele consegue ser uma caixinha de surpresa pra mim. Semana passada a gente estava conversando sobre futebol, aqui que a rapaziada falando, um falando, eu não precisei me esforçar tanto assim, né. Agora a gente teve convidado que você tem que estar ali com ele falando, que ele não tipo assim, que ele gata a primeira, a segunda, a terceira, aí você, continua conversando com ele e tal. Então é muito bacana, assim, essa questão do podcast. Mas eu queria saber, o Universo Rondoniense, é uma rádio, certo? Então, o Universo Rondoniense é um hub de comunicação, onde a gente tem um site de notícias, uma web rádio e o canal do YouTube, que é o do podcast Universo Rondoniense. E hoje não, o ano passado saiu a nossa chancela como marca registrada, e aí a gente tá com um projeto de ampliar um pouquinho mais isso. Agora que eu mudei de cidade, a gente tem a opção, né? A gente está em negociação aí isso para ir para a TV local. Mas, segurando a conversa aqui no interior do interior, como eu gosto de dizer, o Universo Rondoniense hoje também tem uma web rádio que fica 24 horas com o DJ online lá, e a gente só coloca programação e vida que segue. E o site de notícias que a gente alimenta e o podcast, que assim, começou pelo podcast, e aí a gente fez esse hub de comunicação aí, online. E como é que foram surgindo essas ideias, assim? Você começou no podcast, aí foi tendo essas ideias, foi pesquisando, como é que foi isso? Cara, no começo eu olhava para o podcast como uma ferramenta de comunicação. O que que aconteceu? Eu não era da comunicação, não era influencer, não tinha presença na internet. O que que eu entendi? Eu falei: "Eu estou construindo o meu espaço". Então, eu construí o podcast, falei com pessoas de nome, falei com políticos, falei com influencers, falei com apresentadores de TV, falei com radialistas. Então, assim, eu fui, eh, alcançando várias tribos, eu gosto de usar esse termo. Eu falava com o cara do skate, com o cara do rap, com o cara do forró, e aí todo mundo foi falando, Universo Rondoniense. E aí eu falei: "Cara, o Universo Rondoniense, pô, foi vamos dizer assim, uma marca que na minha cabeça pegou, Universo de Rondônia, eu quero apresentar Rondônia para os rondonienses, esse universo enigmático aí, que é essa mistura".
Eu falei: "Cara, por que que a gente não dá as notícias diárias?" Aí pôr o site. Aí eu falei: "Cara, já que a gente tem um site, mas eu abro o site, está lá, não tem uma música, não tem nada, vamos criar uma web rádio?" E aí uma coisa foi conectando a outra, e hoje a gente tem aí esse mini hub de comunicação aí, que é o Universo Rondoniense. Não tá do jeito que eu quero ainda, porque a galera que é do podcast sabe o trabalho que é, como eu gosto de dizer, né, o empreendedor ele tem a visão, mas sempre falta abraço. A tua liderança, ela nunca vai ser do tamanho, da tua mentalidade, ou seja, sempre vai faltar mão para você chegar onde você quer. Então eu sempre construo a ideia, mas sempre falta gente. Por exemplo, eu até digo, hoje se no meu time de reportagem, do jeito que eu queria fazer, eu ia ter que ter no mínimo 3 pessoas. Na rádio, no mínimo 4 pessoas que ia revezar e tal, mexer, o canal do YouTube é a mesma coisa. Então o Universo Rondoniense hoje, idealmente, ele teria que ter umas 10 pessoas para rodar do jeito que eu quero, mas hoje, infelizmente, nossa equipe está reduzida ao mínimo, né. Temos ali alguns cooperadores que cada um tem uma parte, e cada um tá com o seu tempo ali disponível, tipo 2, 3 horas por dia cada um. Isso que você comentou é bem bacana da questão do empreender, porque, por exemplo, eu comecei o meu amigo Giovanni, né, o Giovanni, que hoje não ele deu um tempo, ele tá um pouco afastado, mas ele não tá, assim, fixo mais no podcast, e eu continuei o projeto de mito. Então eu tinha um canal no YouTube, eu fui crescer, aí a gente depois não tive mais, tá, uma longa história, e aí quando eu comecei a montar o podcast era só eu e o Giovanni conversando. Aí a gente trouxe um amigo nosso, que era o Ivo, e aí a gente começou, falei: "Giovanni, vamos começar todo episódio, trazer alguém diferente aqui?" Isso foi no 13º episódio, até o 12º era só eu e ele conversando. Ele falou: "Vamos." E aí a gente começou a chamar quem era pessoas próximas a gente, né, amigos e tudo mais. Aí teve um amigo nosso que tinha um avô que tinha uma banda antigamente, e trouxe aqui e tal, e assim a gente começou a crescer. Logo depois, eu tive uma outra paixão que foi as animações, e eu estava começando a aprender, sempre queria fazer alguma coisa, e como a gente era do áudio, a gente não tinha aquela questão dos cortes, que é bem famoso em podcast e tal, aí eu fazia com animação, e aí também comecei a me relacionar com a animação. Aí eu veio agora com várias questões, a tecnologia melhorou bastante, a questão das IAs também, e agora a gente faz jingles. E aí eu comecei a pensar: "Tá, e se eu fizesse um jingle, né, tipo um episódio específico, vai ter um episódio tal", fazesse uma chamada. Aí eu comecei a partir muito pro lado jingle, então o convidado quando vem aqui, por exemplo, eu fiz lá a música lá pra você, lancei agora há pouco a animaçãozinha lá no canal, eu vejo assim, ninguém pelo menos eu nunca vi ninguém fazer isso ainda, eu tive essa ideia, falei: "Não, se eu trazer, mas eu quero que o convidado ele se sinta bem, quero que ele se sinta o convidado, eu quero que ele venha aqui e fala: 'Cara, eu fui no Gimidos, os caras fizeram uma música pra mim, me senti acolhido, me senti bem aqui e tal'". E aí, por exemplo, o podcast é a collab, né, o Jonathan, trouxe você, ele me indicou várias outras pessoas também pra trazer no podcast, né, eu diria que uma parte da minha agenda também, esse ano eu devo pra ele, desde que eu conheci ele no finalzinho do ano passado, ele me trouxe bastante gente pra conversar. Foi um cara que eu vejo que ele também tem paixão, e aí começou essa questão, essa paixão pelo podcast, né, e eu gosto de me comunicar, eu trabalho em restaurante, trabalho atendendo pessoas, então pra mim a comunicação ela faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, da forma como eu trabalho, como eu lido, eu sempre tô lidando com pessoas, então pra mim eu gosto de bater papo, né, independente de assunto, de ideologia, eu gosto de conversar, né. Mas vamos lá, professor André, gostaria de fazer mais alguma pergunta, professor? Eu tenho uma listinha aqui de perguntas. Vai lá. Manda bala. Vamos lá. Eh, um ponto importante, né, dessa questão de você pegar e estar trazendo convidado e tudo mais, é justamente, né, eu vi ali que tem um espaço para saber como é que é isso, como é que é esse espaço ali do cenário? Ele é seu, ele é um estúdio alugado, é um estúdio que você montou, como é que foi essa questão aí do justamente do desenvolvimento ali do espaço para fazer a criação? Legal, legal. Do Universo Rondoniense, no caso, né, professor? Isso aí. Legal. O Universo Rondoniense começou com
uma webcam e um sonho, né, aquela velha história do maromba, é uma garrafinha, um sonho e academia. Foi mais ou menos eu com o Universo Rondoniense, começamos com uma webcam, fiz um episódio gravado, e aí conforme as coisas foram avançando, eu vi a necessidade de me profissionalizar. O que que eu percebia? Que o convidado ele se sentia, vamos dizer assim, cara, qual que é o termo que eu colocaria nessa frase? O convidado ele sentia que o convite, ele se sentia, vamos dizer assim, valorizado pelo convite quando ele via a estrutura que eu construí. Só para vocês terem uma noção, não estou falando de preço, estou falando de valor. Eu gastei 40.000 de equipamento, então eu tinha equipamento que, tipo, emissora pequenininha da minha cidade não tinha. Os caras iam lá em casa para ver. Giovanni, como é que você fez isso? Eu falava, cara, eu tinha monitor de retorno, eu tinha 3 câmeras profissional, tinha uma mesa de corte de áudio, uma mesa de corte de vídeo, aí eu tinha softbox, enfim. Depois eu posso até mandar foto aí, não sei se cabe na edição depois, para entrar aí como que era o nosso estúdio. Chegou num nível assim estrombólico. Mas começou com uma webcam, e aí eu fui estudando. Hoje, por exemplo, eu presto consultoria para construção de podcast. Hoje, por exemplo, o Franco, que é de Porto Velho, Rondônia também, está construindo um estúdio. Ele falou, Giovanni, eu quero construir um estúdio, quero a sua consultoria. Aí eu cobrei lá o valor, aí eu passei para ele a lista do que tem que comprar, e aí a gente está nesse período de aquisição de equipamento, porque eu me tornei um especialista que eu tive que construir o meu do zero. Não sabia para que lado ia câmera, para que lado ia microfone, como que funcionava e tudo mais. E aí a gente se tornou especialista. Já dei consultoria para Paraíba, enfim, já por necessidade, aí entra a visão do empreendedor de novo. Eu vi um nicho, eu falei, cara, isso aqui dá de avançar. E aí fui conversando, a conversa foi se espalhando, mas esse cenário ele era todo nosso e também o estúdio, né, os equipamentos e tudo mais. E aí chegou o 01, que é o meu, eu chamo ele de meu engenheiro de áudio. Ele é DJ, ele falava, ó, esse microfone aqui é bom, e você vai pagar barato. Esse aqui é mais caro que vai fazer a mesma coisa do de, sei lá, de R$ 100. Eu falava, caraca, 100 conto por de R$ 2.000 era a mesma coisa por causa da mesa que a gente usava. Ó, se for trocar a mesa, vai ter que trocar cabos. E aí a gente construiu a nossa estrutura muito enxuta do ponto de vista econômico, muito barata, e aí a gente construiu o nosso próprio estúdio. E aí a gente chegou uma época que virou um negócio. Eu tinha o meu estúdio que eu alugava para mais 1, 2, 3, 4 podcasts. Então, em tese, ao longo desses 2 anos aí, a estrutura se pagou, mas teve um investimento inicial de tempo, de valores, de construção e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, não. Justamente, essa daí é que a gente às vezes vê que, tem ali toda a alocação e às vezes, foi alocado de algum lugar. Não, mas criar algo do zero, ainda mais tendo toda essa questão de aprender ali com os erros e tudo mais. E já aproveitando, teve alguma ali, algum incidente muito engraçado ou, assim, uma coisa muito, eh, marcante nesse comecinho aí de desenvolvimento? Teve uma situação que eu até brinco, né, tem um vídeo no Instagram do Universo Rondoniense, e eu coloquei, eu acho que os shorts no canal do YouTube, que foi uma convidada minha, eu não, como é que é, eu não vou explanar ela aqui, mas foi mais ou menos assim, eu fiz o convite, mandei o link do canal para ela dar uma olhada, como é que era o nosso conteúdo e tal, tudo mais. E aí eu mandei o convite, ela aceitou, ela marquei o horário e tudo mais, falei: "Ó, você tem que chegar em tal horário, tal, tal". Olha como é a loucura, mandei a foto do nosso estúdio, né. E aí, eu lembro que faltando acho que uma meia hora para o episódio iniciar, ela falou: "Cheguei". Falei: "Cheguei?". Aí eu olhei, tinha câmera? Não, olhei nas câmeras, falei: "Uai, chegou aonde?".
Aí eu mandei, mas você tá onde? Ela falou, eu tô aqui na emissora de televisão tal. Falei, não. Ela viu as fotos do estúdio, ela achou que era na TV. Aí, olha que loucura. Aí eu falei, não, é na minha casa, a localização é essa aqui, é um home studio. É um, é um estúdio que tá aqui, localizado aqui na minha residência. Aí ela falou, nossa, não, achei que era na emissora e tal. Se eu soubesse que era de fundo de quintal, eu nem tinha aceito e tal. Né? Você respira, conta até 1001, 1002, 1003, pá. Respirei, falei, poxa, obrigado, desculpa, se eu soubesse. Mas se você olhar no WhatsApp, eu já tinha te mandado a tua localização. Ela, ai, eu não observei, a vida é muito corrida, tarará, tarará. Aí ela não foi. Aí eu arregacei em stories. Aí eu fiz aqui um Reels daquele jeito. Gente, o meu estúdio é fundo de quintal. Você que ainda não foi convidado e recebeu o meu convite, saiba que você tá vindo para um home studio. É um estúdio no fundo do quintal da minha casa. Aí eu arregacei, falei um monte de coisa e tal. Pá. E eu só tirei o banner dela do nosso canal do YouTube e tal, aí depois várias pessoas, sei lá, nisso eu acho que já tinha feito mais de 100 episódios, aí a galera: "Quem é?" e tal, eu falei: "Não, não, 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 ela cancelou, ela não aceitou, ela não vou falar quem é, inclusive agora eu não vou falar o nome dela", e e a e aí, resumo da história, isso deu lembra que eu falei no começo, eu acho que nem estava gravando ainda, eu falei: "Ah, eu gosto de cancelamento". Essa questão fez o nosso canal crescer 50%. Só esse vídeo. Porque todo mundo queria saber quem era a pessoa. E aí rolou comentário, teve um monte de coisa, então foi muito bacana. Foi um negativo que ficou positivo pra gente. Então, assim, essa foi, não vou dizer a pior situação, mas foi a situação mais curiosa, muito marcante, assim, na minha história com convidados, que você sabe que não é fácil, pegar ali um tempo da agenda dos convidados para eles estarem trocando uma ideia com a gente. Não, com certeza. E assim, comigo já aconteceu de convidado pedir isso, que eu quero que eu. Não, 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 peraí. Tá, vamos lá, pode. Não, não, essa daí eu vou ter que contar uma. Inclusive, esse cara tá na televisão. Esse aqui eu quero mandar um salve para ele. Salve, Rodrigo! O Rodrigo, além dele me pedir dinheiro pro combustível, aí eu tinha um patrocinador que mandava sempre uma pizza, aí eu tinha um outro patrocinador que tinha um refrigerante, água, ó. Ele pediu dinheiro, faltando 15 minutos pro episódio começar. Ele morava, tipo, 15 minutos do estúdio lá, que era da minha casa. Ele: "Cara, tem como abastecer minha moto?" Falei: "Não, mano, falta 15 minutos." Eu mandei, sei lá, uns 10. Aí ele chegou, eu comi um pedaço de pizza, o meu operador, que era o 01, chama ele de 01 que é o meu filho, comeu um pedaço de pizza, aí ele falou: "Gente, eu vou fechar essa pizza aqui que eu vou levar pra minha esposa pra eu comer em casa." Aí levou o refrigerante, a pizza, mais os 10 da gasolina. Falei eu falei: "Velho, só tem aqui, ó, mano, eu já peguei umas histórias, irmão, pra você tem noção do que é, velho. Sério, esse aí foi outro também que tá aqui na minha história, viu. Ah, tinha falando. Ai, mas assim, essa questão do pagamento é meio complicado, porque eu já entrevistei algumas influenciadoras, ela perguntou: "Tá, e quanto você paga?" Aí eu falei: "Desculpa, eu não entendi." "Não, eu vou no seu programa, mas você precisa me pagar." Aí eu falei: "Não, a gente não faz, e eu não cobro pra vir aqui, mas eu não pago também pra vir aqui." Aí eu já vi, porque tem podcast que, tipo assim, se você quer ser entrevistado, você tem que pagar, né, também, né. Também eu já vi que tem podcast que é assim e tal. Tudo bem, cada podcast tem sua política, né, mas eu não cobro, mas eu chamo quem eu quero. Essa é a minha proposta, se o cara quer, vem, aí eu vou tirar, assim, "Pirotoque, obrigado por ter vindo", né. Eu tenho às vezes agora, por exemplo, no especial de Natal, eu comprei um e-book pra dar de presente de sorteio pra quem participou do episódio. Aí, às vezes, eu faço uma coisinha ou outra ali, mas eu nunca fiz isso assim, sabe, tipo: "Ah, R$ 100. Eu já consegui trazer gente da televisão, conversando ali no direct, Instagram,
persistindo muitas vezes, porque às vezes essas pessoas que são mais de uma alta cúpula de famoso, é meio complicado, tem que falar com a assessoria de imprensa, tal. E muitas vezes eles: "Não, beleza, eu vou lá", apareceu lá e aparece pra conversar e tudo, né. Então assim, a gente tem um jeito de trazer os convidados, né, assim, na maior simplicidade e tal, né, mas a grande maioria, assim, é gente boa, a grande maioria do que eu consigo chamar, tal. Sendo que eu tinha marcado com você, já estava me organizando para o próximo ano, porque eu já tô com a agenda praticamente de fevereiro já finalizada também. Praticamente todo domingo eu tenho convidado. Geralmente eu pego uma semana, fico só marcando o podcast, porque e ainda tenho convidado, assim, pra Na vários, assim, fila, né. na fila, tal, e eu quero trazer muita gente, porque, assim, eu não tenho distinção. Ah, eu posso trazer aqui sei lá, posso trazer aqui a Adriane Galisteu e posso trazer o cara que vende coxinha no meu bairro. Não tenho, eu não tenho. Cara, é um bate-papo. Eu quero ver. Às vezes, um bate-papo ali com o cara da coxinha, o cara tem uma história de superação que é legal, que o cara conta no podcast. Assim, sem te interromper, mas a minha experiência com pessoas hypadas, flopou meu podcast. Então, por exemplo, trazia um influencer, eu falava: "Caraca, nós vamos arrebentar no norte, nós vamos pra cima, pras cabeça, nós vamos sair na Globo e tal", aquele negócio todo. Amigo, não dava 100 pessoas. Nossa. Aí, é sério, os influencers nunca, na minha cidade, nunca foram hypados, pelo menos no meu podcast. Aí, um dia, do nada, eu tenho um amigo que ele vende perfume, abraço pro meu irmão Elton, da Rinodê. Esse cara é, desculpa o termo, foda. Foda com F maiúsculo. Cara, eu falei: "Cara, eu vou convidar o Elton, porque eu quero falar sobre vendas", e ele é muito corpo a corpo, sabe. Ele sai de moto, ele conversa com um, ele conversa com o outro, ele faz um amigo na fila da lotérica, ele é muito uma conexão monstruosa, um rapport, uma empatia, uma energia contagiante. Eu falei: "Cara, eu vou levar esse cara". E aí chegou no dia do episódio dele, eu falei: "Ah, vamos lá, mais um episódio, né". Foi meu primeiro recorde de audiência. 500 pessoas online. Eu falei: "Caraca, aí eu falei: "Gente, sobe a hashtag aí no comentário Elton Influencer", meu amigo, flopou o chat. Eu falei: "Caralho". E antes disso, como eu falei, eu tinha levado os influencers, irmão, não tinha 20 pessoas, 30 pessoas na live. Aí ele deu 500 pessoas, assim, no episódio, eu: "Hã? Como assim?". Eu acho que se vocês pesquisarem aí Elton Monteiro no canal do Universo Rondoniense, eu acho que tem mais de 3 ou 4 mil visualização o episódio dele. Foi um negócio, assim, gigantesco que eu fiquei abismado. E aí, nisso, eu comecei a dar valor pra Dona Maria, para o Seu Zé. Eu falei: "Cara", aí foi quando a chave virou, eu falei: por quê? Eu construí o Universo Rondoniense para construir um espaço de voz para mim, porque eu não tinha voz na rede social. Aí eu falei: "Cara, por que não tornar o Universo Rondoniense esse espaço de voz para quem não tem voz?". E aí foi quando eu comecei a pegar micro-influenciadores, pessoas simples das comunidades, das diversas tribos, do skate, fotografia, tarará, cada pessoa de um nicho diferente, e aí foi quando, vamos dizer assim, eu peguei um pouquinho de cada um e aí, vamos dizer, bombou, né. Então foi na simplicidade que eu entendi que estava a audiência. Eu falei: "Cara, o negócio é dar voz para quem não tem voz", porque imagina só, um cara que tá todo dia no Instagram, ele abre lá o stories dele, dá lá, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas em cada stories, aí ele vai no teu podcast, no meu, ele simplesmente: "Ó galera, hoje eu tô no podcast". Mas a Dona Maria, que nunca foi convidada pra nada, imagina a energia que ela vai botar pra convidar todo mundo, pra ouvir ela. Aí já Aí eu falei: "Mano, tá aqui o segredo do negócio, essa é a mágica". E aí eu comecei a fazer isso, foi quando a gente levantou. Tipo, eu levei um cara, abraço gigantesco para o meu irmão LB lá do funk, porque eu tô na região norte.
Funk é Rio de Janeiro, São Paulo, né, irmão? Na região norte, ninguém. Depois que esse cara vem no podcast, que ele fez uma collab com a Pimentinha, que também é do funk aqui. Na verdade, ela tá mais pro funk, pro trap e tal, Pimentinha. E aí, eu não sei se calhou, o que que rolou, mas depois desse episódio, os dois explodiram, irmão. Aí o pessoal começou a pesquisar eles e o meu episódio, que já tava gravado também, subiu a régua. Eu falei, cara, é isso. É pequenos. É, uma pessoa de cada segmento e cada segmento saber que a gente existe. Eu acho que esse foi o segredo. Eu embolei tudo aí a conversa, né? Não, não, capaz, e é assim que a gente gosta. Mas eu concordo com você, porque tem uma coisa que você comentou, essa questão, por exemplo, a Dona Maria lá. Cara, a Dona Maria, ela nunca foi num podcast e tal. Se a Dona Maria for num podcast, ela vai falar pra família dela inteira que ela foi num podcast. Pro influenciador, talvez seja uma coisa normal. Então a Dona Maria, ela vai espalhar aquilo, ela vai comentar, e todo mundo quer ver ela, porque, pô, quero lá ver. O, e isso é muito legal, assim, sabe? Tipo, Rola a identificação. identificação e tal. E assim, torna também o podcast, por exemplo, o legal do podcast é que, por exemplo, você fazer vídeo pra internet no YouTube, você tinha que fazer lá um personagem, um roteiro. Aqui não, aqui é nós mesmos e acabou. Nesse formato mesa cast, né? A gente não faz narração nem nada, né? Então a gente tem que tentar conversar com o convidado, mas a gente é nós mesmos. Então, isso é muito legal, assim. E quando a gente traz essa simplicidade pro podcast, acho que isso é muito legal. Fala lá, professor, tem mais perguntas? Opa, deixa eu já pegar aqui que já tinha algumas que estavam ali que a gente já foi conversando durante o episódio aí. Ah, aproveitando também que eu estava dando ali, fuçando os 200 e tantos episódios, vou confessar, não consegui escutar todos. Ali, Muitas horas, tem muitas os horas. primeiros 20, ali que apareceram, os últimos 20 no caso, ali eu dei uma olhada e tal, escutei, estava arrumando aqui as coisas do meu pequeno pandemônio, onde eu vivo. Né, mas foi ajeitando ali e fui escutando. E assim, eu vi que você conversou ali com várias tribos, com gente famosa, gente, não tão famosa, autoridade, o pessoal do cotidiano, colega de vida, vizinho, papagaio do periquito do vizinho, tá todo mundo junto. Tem algum estilo de, convidado que você percebe que sempre rende uma conversa melhor? Que não é aquela conversa engessada, que não é aquela conversa travada? Assim, eu sou obrigado a confessar isso aqui para vocês e para todo mundo que tá ouvindo. O que que aconteceu com o podcast? Eu percebi que era uma ferramenta tão gigantesca de conexão e network, que eu comecei a olhar e falei: "Cara, eu não tenho um amigo dono de restaurante, vou falar com o fulano". Aí eu falo: "Ó, sou cliente do seu restaurante, o atendimento é top, eu como isso de entrada, eu como isso de prato principal, tomo vinho tal". Aí o cara: "Sério, mano? Sério?". E aí, por exemplo, hoje aí na minha humilde opinião, né, o melhor restaurante da cidade, o dono, se eu ligar para ele e pedir uma mesa para data tal, ele agenda e coloca lá uma plaquinha com o meu nome. Determinadas áreas para extrair informações. Por exemplo, eu não entendo nada de, sei lá, eh, fiscalização do CREA. Vamos trazer o presidente do CREA aqui para entender qual de fato é o papel do CREA. Eu quero uma consultoria com o arquiteto. Bora trazer um arquiteto. Eu queria tanto um patrocínio de sushi. Vocês vão ver o Márcio Noia aí no meu podcast aí. Ele fez ao vivo, gente. Os pratos extraordinários, comida fantástica. Eu comi, passei mal de tanto que eu comi. O cara virou meu patrocinador, meu amigo. O cara ganhou prêmios nacionais como cozinheiro morando em Rondônia. Então, assim, eu fui procurando essas pessoas que eu tinha interesse nos determinados temas e fui convidando elas e no meio do episódio eu pegava uma consultoria. Pronto, a marca Universo Rondoniense foi registrada pelo meu irmão, meu amigo George Carneiro, um cara que é especialista em registro de marca em Porto Velho. Aí ele falou: "Giovanni, eu vou te dar essa minha consultoria, você vai pagar suas taxas lá pro INEP lá, e eu vou fazer a sua solicitação.
E cada pessoa que eu fui buscando para ser convidado, era uma pessoa que a gente gerava uma parceria, gerava uma conexão, e o contato fica no telefone, e aí cabe da gente manter essa network, né, esse trabalho de manter a network. Mas é fantástico. Por exemplo, o Jonatas mesmo, ele não conhecia Rondônia, o lá do Acre, que me indicou aqui para podcast. Ele veio para Rondônia para conhecer Rondônia e foi no meu podcast de vídeo, sendo que a gente já tinha gravado outros de áudio. Olha o poder da conexão do podcast. E aí, eu lembro até que eu deixei ele lá um dia, eu falei, mano, pode vir aí, ele vinha, a gente gravou, conversou pra lá. E aí ele falou, cara, eu só vou ficar mais amanhã. Eu falei, mano, eu tô enrolado amanhã, velho, que vai ter tal negócio lá. A gente não conseguiu dar aquele rolê na cidade do jeito que eu queria ter feito com ele, gravado vídeo em determinados pontos turísticos e tudo mais para ele levar pro ar. E aí nessa, esses são pequenos exemplos do modelo de convidados que eu trago, mas a ideia do universo rondoniense principal é mostrar para Rondônia ou para os rondonienses que em Rondônia a gente tem excelentes profissionais de determinadas áreas, né? Vocês estão falando de outras regiões do Brasil, mas, por exemplo, eu cresci em São Paulo, e aí eu conheci Rondônia, eu me apaixonei por Rondônia. E aí eu falei, cara, as pessoas do meu estado não entendem a magnitude do que é isso aqui. Você conversa com um cara que veio do sul, aí daqui a pouco você com um cara que veio do Nordeste e tal, aí você tem as belezas naturais, e a maioria das pessoas nem entende o que é isso, nem, enfim. Eu queria mostrar Rondônia para os rondonienses. E aí então os meus convidados geralmente eram os top de linhas dos determinados assuntos que eu buscava. Eu não sei se eu respondi de novo. Ah, sim. Sim, sim. Pô, mas é legal isso, eu também, eu tenho um estilo um pouco parecido com o seu, assim, de fazer essa amizade. Até, aliás, a minha amizade com o professor André é de Mafra, Santa Catarina, eu sou do Paraná, né. O professor André tem família aqui e tudo mais, mas a nossa amizade eu diria que se intensificou mais por conta do podcast, né, professor? Sim. A gente tá porque, tipo assim, a gente se conheceu num evento através de um amigo meu, e aí a gente começou a gravar junto, ele começou a participar, frequentemente aqui dos episódios. É legal essa rede de amizade que você faz no podcast, porque é uma parada que você faz amigos, você faz pessoas importantes, pessoas que podem te ajudar e podem muito bem te ajudar a crescer. A pessoa vai lá, coloca lá num stories, você tem 600 seguidores, participei do podcast de mito lá, e vai lá e posta nos stories, quem que é esse de mito? O cara vai ouvir, pô, eu gostei do podcast deles, legal. Pô, vou ouvir os outros episódios, então o público da pessoa conhece o seu e o seu público conhece a pessoa, né. Então é muito bacana isso e tudo mais. E, bom, continue, professor, o seu questionário de perguntas lá, hoje o professor tá cheio de perguntas. É que já estamos eu já tô encerrando aqui as que eu já tinha meio mais ou menos feito aqui. Deixa eu só conferir. Ah, aproveitando ali, tem alguma entrevista que você sempre quis fazer, mas nunca conseguiu, ou que você tá aí tentando e principalmente, né, caso você conseguisse fazer, como que ela seria ali? Como que você iria abordar essa entrevista? Show. Vamos lá. Tem uma entrevista ali, eu chamo de convidado, né? Tem um convidado que é o governador do estado. A gente já conversou por 2 vezes. Eu conversei, inclusive, eu acho que se vocês pesquisarem o Coronel Braguinho, cara, cara operacional, brutal, monstro, monstro, monstro da segurança pública. Amigo de profissão aí do Coronel Marcos Rocha, que é o governador do estado de Rondônia. Já conversei com a assessoria Abraço para Rosângela, a assessora particular do governador. Giovanni, vamos marcar nunca aconteceu, então a gente está sempre ali batendo na assessoria, tem 2 anos que eu estou tentando, e que fique registrado aqui oficialmente, desisti. Não me interessa mais esse episódio, só para ficar claro, tá? Por quê, Giovanni? Pelo seguinte fato, a expectativa estava muito alta, já conversei com várias pessoas, já conversei com amigos particulares do governador,
já conversei com deputados estaduais, falei: "Ei, deputado, conversa lá na assessoria do governador, me ajuda aí". Aí o cara fala: "Giovanni, data tal", aí reagenda, eu falo: "Meu Deus do céu". Eu bati na trave, só para vocês terem uma noção, 4 vezes com o governador, e não aconteceu. Já pediram qual que é a localização do endereço, a data tal, porque aí vai a equipe de segurança antes, aquele negócio todo, até aí eu cheguei, mas não cheguei a falar com o governador. Foi até a porta do gabinete, mas não conseguiu entrar. Exatamente. Aí eu falei: "Mano, parei, eu não quero falar com o governador mais não", mas a conversa seria, não é sobre as decisões que o governador tem que tomar, qual a complexidade, mas sobre a história da pessoa. Por que o governador quis ser governador? Não é sobre política, não. Uma pessoa normal, um dia acordou e quis ser político? Como que surgiu essa semente no seu coração? Eu acho que a conversa seria basicamente essa. Porque assim, eu não sei se vocês acompanham, mas a vida pública é um negócio complicadíssimo. Você é cancelado, cara, devia ter feito desse jeito. É aquela velha história que eu gosto de contar pra caramba. Eu devo ter contado umas 80 vezes no podcast, vou aproveitar e contar aqui. Tinha um velho, um velho, um burro e um jovem. Aí passaram numa cidade o velho puxando o burro com o menino em cima. Aí falaram: "Poxa, esse menino nem para dar lugar o velho, que já tá velho, bota o velho em cima do burro e passa eh, na cidade". Aí na próxima cidade trocaram. O menino foi puxando o burro, o velho em cima do burro. Nossa, que absurdo! Um velho desse deixar um jovenzinho desse ficar caminhando e vai em cima do burro. Aí fala: "Meu Deus do céu". Aí na terceira cidade, fizeram o quê? Os 2 carregaram o burro. Aí eles falaram: "Ó, um burro carregando o outro". Eu acho que a vida pública é mais ou menos isso, você nunca vai agradar todo mundo. Então, assim, conversar com uma autoridade, né, que é o poder executivo do meu estado, ou o prefeito, inclusive já falei com o prefeito, não no meu podcast, porque eu não vou dizer que eu não tive interesse em trazer o prefeito, não foi isso, mas eu já conversei com ele, os últimos episódios do Universo Rondoniense foram gravados lá no coworking, lá do Pafou, que é um amigo meu, o Alisson, né, que eu coloquei a minha estrutura lá dentro do estúdio dele, e aí a gente gravava lá. Ele gravava num dia, eu no outro, tal, e aí ele levou o prefeito. Aí eu conversei com o prefeito, eu falei: "É, mano, legal falar com o prefeito, mas não tem impacto pra mim, não sei se teria pra audiência, não é o papo que eu queria ter", entendeu? E não é pela pessoa do prefeito, cara inteligentíssimo, empreendedor no mundo, mas não sei. Eu acho que, assim, como eu nunca cobrei para levar no meu podcast, eu inclusive tem eu não sei se tem aqui, né, no podcast, mas no meu tem. Inclusive é um arquivo de texto no meu celular que tá salvo no cloud, se chama Blacklist. Pediu para ir no meu podcast, não vai, já começa assim: "Ah, Giovanni, época de política, eu queria aparecer, toma aqui", sei lá, já me ofereceram dinheiro. Eu falei: "Não, não, 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 aqui não. Bota o nome, nome e o telefone do fulano na blacklist, esse aqui não vem". "Ah, fulano vem, encheu o saco", não volta. Enfim, é meio isso o universo rondoniense, né. Tem umas tretinha também nos bastidores. Mas, eu tenho vontade de entrevistar a prefeita na nossa cidade. A gente tem aqui em São José dos Pinhais, que é uma cidade do lado de Curitiba, a gente tem uma prefeita, a Nina, né, eu tenho muita vontade de trazer ela. Ela foi reeleita, no primeiro turno já. Em São José tem 2 turnos aqui, foi a primeira eleição, né, por conta do número de habitantes. Então foi a primeira eleição que São José teve 2 turnos e ela ganhou no primeiro. E eu já desde antes das eleições tô tentando trazer ela, mas é difícil. Ela chegou já a ir almoçar no meu restaurante, eu conversei com eles, tudo, cheguei a entrar em contato com o assessor, mas é exatamente, assim, é complicado, porque eu não sei, assim, por exemplo, o nível que a gente tem de impacto para eles, porque se, vale a pena abrir a agenda da prefeita para trazer.
Então, tipo, é complicado, assim, né? Porque, assim, eu não sei como é o cotidiano tal. Olha que ela também, ela é bem avessa à rede social. Sim, Ah, assim, coisas ela separa bastante a questão trabalho e a questão pessoal dela, então sim, sim. É, e eu ainda. pra isso dela. Exato, e eu tento, claro, eu quero ainda trazer, eu ainda não desisti. Prefeita, venha no meu podcast, né? "Venha pra cá, estamos aqui". Exatamente, eu não vou botar numa série, não, capaz, é exatamente esse é o ponto que ele comentou. Por que que você quis ser prefeito? Por que que você quis entrar na política? Conta a tua história de vida, o que que você viu naquela época que você achava errado, que você quis mudar na vida das pessoas. A gente não tem que chegar aqui: "Ah, é político, vamos botar o cara aí na cadeira elétrica aí, roda viva aqui, vamos co", não, não. É um convidado, a gente tem que tratar bem, entrevistar e tal, né, não é uma responsabilidade fácil também, qualquer função pública, a gente sabe disso, é necessário, claro, preparo, né, mas, então a gente tem essa vontade de entrevistar também. E, bom, eu particularmente, eu gosto muito, assim, de assuntos no meu podcast, quando eu trago, assim, que eu vejo que tem a maior facilidade, assuntos, por exemplo, videogame, por exemplo, games eu sei que se eu trazer aqui a galera, o Felipe e tudo mais, nossa, vira um mar de gente conversando fácil. O host até vira obsoleto no episódio. Porque o pessoal gosta aqui de filme de jogos, Fórmula 1 eu gosto muito também. Então, de quando eu Conteúdo trago aqui leve. conteúdo nerd. Então, assim, eu tenho muita facilidade nesses tipos de assunto, né. Mas, professor, tem mais uma perguntinha lá ou tranquilo? As perguntas que eu tinha já foram Foi todas? respondidas ao longo do o que sobrou de perguntas a gente foi respondendo ao longo da conversa. Tá certo, tá certo. Então, bom, você comentou dessa questão do estúdio e tudo mais, né. Quanto mais ou menos em média se gasta para montar um estúdio de podcast? É uma dúvida que eu tenho. Hum, então, como é que funciona? Estúdios de podcast, eu gosto muito do modelo americano. Eu não sei se vocês já conviveram com alguém que morou nos Estados Unidos, que era construtor, ou alguém que fazia projetos nos Estados Unidos, ou assistiu um filme e tal. O americano, ele sempre faz uma pergunta: qual é o seu orçamento? Né? Porque podcast, só para você ter uma noção, podcast, eu começo com uma mesa de som de, sei lá, eu mais um convidado, 2 microfones de R$ 50, que é uma interface, que eu posso usar no meu computador ali ligado, né, no stream, ou eu posso ir até uma Zoom, que é uma mesa que, na minha opinião, para podcast é o ideal, que custa em torno de 9 a 10 mil reais, só a mesa de som. Então, assim, vai depender muito do orçamento. Mas, por exemplo, o último orçamento que eu fiz agora, eu gosto de dividir o projeto por etapas. É o módulo de áudio e o módulo de vídeo separado. O meu último projeto de módulo de áudio foi, eu acho que R$ 2.500. 4 microfone, 4 cabo, tarará, uma mesa de som mais modesta, mas que vai porque que acontece muito? Vou colocar uma mesa de som aqui high power tech, beleza. Se tu colocar uma mesa de som, sei lá, de 400, R$ 500, vai fazer o mesmo serviço, mas ela vai estar no limite, a outra vai sobrar muito. Então, o objetivo é o mesmo, é mais ou menos assim: quantas horas no seu relógio? É um Rolex, custa 40 conto. Aí você pega o cara do camelôzinho lá que custou, sei lá, 15 conto. Os 2 vão dar o horário do mesmo jeito. Então, é uma questão de orçamento. Por exemplo, o meu estúdio eu alugava, então tinha que ser uma estrutura um pouquinho melhor. Mas vamos colocar aqui hoje, atualmente, uma estrutura que você tenha ela com 3 câmeras, com vídeo e cenário, começando do zero, você vai gastar aí em torno de R$ 60.000. Você fazer um estúdio que você fala: "Cara, esse estúdio aqui eu posso bater de frente com a televisão e eu posso alugar". E isso que eu tô falando é porque eu já fiz, então é um negócio que já foi testado, não é um achismo, né. Então você vai gastar aí em torno aí de uns R$ 60.000 para construir um estúdio, comprando mesa, cadeira, televisão,
e tudo mais, câmera de vídeo, mesa de corte, mesa de vídeo, aí você vai gastar uns 60 conto e é uma estrutura que você pode alugar, ou seja, é uma renda passiva, né? Ali se você tiver como tocar isso. Então você vai gastar em torno de uns 60 mil, por exemplo. Acaba sendo um investimento, né? Sim, sim. Pegar esse estúdio ali pra conseguir já fazer outras coisas. Rentabilizar. Com certeza. E perguntando também, a questão dos microfones. Qual microfone você gosta? Eu sou apaixonado por microfone. Eu quero saber qual que você gosta em particular mesmo, tipo, não qual você gosta da Hyper, qual que você curte? Cara, assim, a gente trabalha com modelos, né? Eu tenho um SM80, que é o da Shure, é um modelo, mas eu tenho o BM800 que tem várias marcas, né? BM800, eu acho que é até esse modelo que você usa aí, né? É o B. Não, esse aqui acho que não é, eu tenho eu acho que eu tenho um outro, não, acho que esse aqui não é, deixa eu ver, esse aqui é um agora eu não sei uma marca, Tá. Svate, acho que tá escrito aqui. Então, 1800 é o modelo. Desculpa, é o modelo. Aí a marca pode variar. Eu tinha BM800 de várias marcas, mas assim, o modelo que eu gosto é o BM800, que é praticamente esse modelo que você está usando. Inclusive, eu tenho um hoje que está lá no meu micro mini estúdio, que agora eu mudei daquele estúdio inicial que eu tinha e entrou no coworking. Então, hoje, para web rádio, eu uso um BM800 com interface de áudio. É o modelo assim que eu uso porque é um microfone acessível. A minha mesa de som não precisa de muita coisa e pelo valor é algo tranquilo. Você vai pagar menos de R$ 100 no BM800 e vai cumprir o papel igualzinho um SM800 da Shure que custa R$ 2.000. Se for comprar no Brasil, 600 conto. Se tu comprar no AliExpress vindo da China. Exatamente, que, pô, agora que eu tô investindo em vídeo, eu não sei como é que tá a minha imagem, que hoje eu sou pela primeira vez que eu tô testando essa webcam, né, mas eu tô também investindo na webcam, eu também agora pela questão dos vídeos, né, e tudo mais, e, eu tenho essa vontade muito de montar um estúdio, é claro, eu vi, assim, já vi pra alugar e tudo mais, tem na minha cidade também, o próprio Juliano que já participou aqui com a gente, ele aluga o estúdio e tudo mais. Então é uma vontade minha, eu acho incrível. Então eu já fui atrás, já vi um do Primo Rico, teve acho que o editor dele mostrou quanto que ele gastou, acho que ele gastou 120 mil, se não me falha a memória, no estúdio dele, é bastante. Mas ele pegou assim tudo Tudo top, né? tudo top, assim, o balão, ele fica. Mas eu acho que ele gastou 120 pau só de equipamento, que só aquela ornamentação lá deles lá. É, exatamente, essa ele viu só de equipamento. Mas é o primo rico, né, com o nome Só a Paula, né? E é rico. ele é rico, exatamente. Mas antes da gente seguir para o momento capcioso, professor, quer fazer alguma última pergunta? Tranquilo? Tranquilo, por mim. Tranquilo? Então vamos lá, a pergunta capciosa é a seguinte, eu quero saber quem você tem vontade de entrevistar, uma pessoa, pode ser qualquer pessoa viva, morta, tá, se às vezes Uhum. quer uma figura, tipo, por exemplo, queria entrevistar Jesus, beleza? Hum, E quem você nunca traria, tipo, eu nunca traria o Daniel Alves, por exemplo, no meu podcast, aham. tipo esse tipo de coisa, por exemplo, quem que você traria no seu podcast, quem você gostaria muito de trocar uma ideia no teu podcast, seria um convidado, assim, que você um desejo pessoal seu, e quem você nunca traria, aquele famoso, assim: "Cara, eu tenho raiva desse cara aqui, eu quero a distância desse cara no meu podcast". Vai, eu vou dar uma resposta que ninguém esperava. Essa aí com certeza é inusitada. A pessoa que eu tenho muita vontade de trazer no meu podcast é o meu pai. Meu pai, assim, sei lá, eu tenho mais de adulto e tal, a gente conversou muito pouco, sempre muito ocupado e tal. Hoje ele mora em outro estado, né, com a minha mãe e tal. E assim, a gente não teve esse sempre que a gente se encontra, é um tempo de qualidade muito bom. E uma das coisas que eu sempre digo com meus convidados de mais idade, que eu digo: "Os teus netos, os teus filhos vão assistir esse episódio e sua história vai ficar gravada". Então, assim, é uma das coisas que eu traria o meu pai, para ele contar a história dele, falar o nome do meu avô, falar o nome do meu bisavô, que era o avô dele, contar como era a minha avó, que eu não conhecia os meus avós, quando eu nasci
já eram falecidos. Então, assim, tem um pouco a ver com a minha genealogia. Então, a pessoa que eu traria era o meu pai, né? O meu podcast, a pessoa que eu mais teria vontade de falar. A pessoa que eu não traria no meu podcast, cara, eu nunca pensei nisso. Sei lá, eu acho que eu nunca traria, que também nunca aceitaria o convite, é minha mãe. Eu lembro quando eu era moleque, apareciam umas meninas lá na porta de casa, falavam, ai, eu sou namorada do seu filho, eu quero conhecer o seu filho. Ela contava, não, minha filha, abandona, esse menino era chorando demais quando era criança, sabe? Tinha uma exploração, assim, desnecessária. Aí eu falava, velho, sei não, hein? Mas eu acho que a minha velha eu não traria, o meu velho eu traria. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Olha, eu posso falar, meu pai participou de um episódio, ele vai participar agora de outro, no último não, meu pai já participou de um episódio pra falar de motorhome, e meu pai tem um Pô, meu sonho. meu pai tem um Volare 2001, ele fez um motorhome, aí a gente trouxe a fábrica que fez o motorhome, aí eu falei: "Se você vai participar", e ele participou. Agora vai vir um amigo dele, que falou assim: "Ah, pô, eu queria falar sobre o martelinho de ouro", ele vai participar novamente. A minha mãe, eu tô convencendo ela ainda pra participar de um podcast sobre culinária, é a primeira chefe de cozinha que a gente vai trazer aqui, aí eu quero que ela participe, desse episódio, que eu acho que vai ser bem bacana. Vamos ver se ela vai participar, não vou dar certeza aqui, vou cravar, minha mãe vai participar, porque depende muito também que esse podcast é questão do horário e tal, gente, mas eu vou ver se ela vai. Estamos na expectativa, exatamente. Mas, bom, eu queria agradecer, Giovanni, cara, pelo teu tempo se dedicado, tá aqui hoje com a gente. É muito, muito bacana mesmo de você estar aqui conversando com a gente. Eu fico muito feliz, cara, e me identifiquei muito com você hoje falando as histórias e tudo mais. Professor André também, obrigado por ter participado aqui junto com a gente. Eu Então, que agradeço o convite, precisando, estamos aí. e porque assim, o Ginito, ele é um podcast, é um projeto meu, um projeto hobby, né, que eu falo, eu não vivo disso, né, mas eu gosto, sou apaixonado por comunicação, como eu falei, né, e é legal, cara, é legal e é um prazer te conhecer de verdade. Eu acho que muito bacana, me surpreendeu hoje as coisas que você falou e tal, você tem realmente um espírito empreendedor muito bacana dentro de você, cara. Então parabéns, cara, que Deus aí abençoe e provavelmente você vai participar mais vezes aqui comigo. Acho que é a última vez. Vai participar mais vezes sim, né, eu ainda a gente tem muita coisa ainda para ouvir esse ano, muita coisa legal, e eu quero você aqui novamente com a gente. Show de bola. Ó, quero agradecer demais aí a receptividade sua, Henrique, o André também. Prazer conhecê-los, né? Quero mandar um salve aí para São José dos Pinhais, para Santa Catarina também aí. Toguro ficou preso aí em BC, mas estamos juntos sobre isso. Mas é isso, gente. Quero agradecer demais mesmo o convite, dizer que eu estou totalmente disponível para mim que estou retornando agora, né, ao cenário de podcast. Eu fico muito feliz com o convite. Quando eu vejo hoje, a- eu nem mencionei isso, quando eu vejo a galera mais nova, né, eu fui o primeiro podcaster do meu estado aí, a chegar no episódio 100, 200 e vamos caminhar aí pro 300. E a galera às vezes me manda corte dizendo que começou porque me assistiu, eu era referência. Eu falei, cara, que loucura, velho. Eu comecei fazendo nem imaginando que minha mãe ia me assistir. Agora os caras falam um negócio desse. Coisa que é muito legal é ver nossos pais assistindo a gente, tipo assim, eu quando eu vi isso, eu falei: "Cara, meu pai e minha mãe assistindo, perdendo 1 hora pra ver eu e meus amigos", só que no caso, assim, no começo tinha aquela questão ainda um pouco da timidez e tal, de mostrar que tá fazendo, tudo, mas depois, assim, é muito legal, às vezes, tipo, eu pergunto: "Ah, mãe, o que que você acha disso?", "Ah, legal". A minha mãe dá palpite: "Ah, faz um sobre ufologia", que eu acho legal o tema. Legal. Faz sobre um outro tema. "Ah, eu acho que você tem que, tal, faz assim, Então, assim, pra mim ficou muito legal e é bacana, assim, porque cara, quando você tem pais que apoiam, principalmente isso, assim, é muito legal, é muito bacana. Pai, mãe, de verdade, assim, eu tenho 2 pais que nesse ponto eles me apoiam muito, assim. Nesse sentido, porque se não fosse por eles, eu acho que, assim, se fosse aquela coisa assim: "Ah, não, isso aí não é pra você e tal", tipo, eu já teria desistido. Então, eu sou muito grato meus pais, sim, nesse sentido, assim. Legal. Massa, massa. Qual que é o nome do teu pai e da tua mãe? Antônio e Sinara.
Um salve pro seu Antônio e pra dona Sinara aí, os apoiadores iniciais aí do projeto, hein? E olha, a minha mãe, a mãe tem que participar desse episódio da culinária, e tá cravado aí, ó. Não, Vamos, quando ela ela for, me manda o link. Quando ela for, me manda o link que eu quero assistir ela, hein? Hashtag queremos todos a mãe do, do Henrique. Com certeza. Mas é isso, gente. Beleza? Muito obrigado. Semana que vem, próximo domingo às 8h30, a gente recebe a Beatriz aqui para trocar uma ideia sobre programação. Aí, ela que é programadora, já programou aplicativo e tudo mais. Gamer também, ela. Programou um aplicativo católico e tudo mais. Ela é muito bacana. Gente, agradeço de coração aqui, professor André, tá todo mundo convidado. Quem quiser participar nesse mesmo grupo, a Beatriz de São Paulo vai estar aqui domingo às 8h30 da noite. Mais uma vez quero agradecer ao professor André e o nosso convidado Giovanni Silva. Muito obrigado, gente. Vamos ficando por aqui. Lembrando que também vou deixar na descrição, é claro, o link do Universo Rondoniense para vocês conhecerem e tudo mais. Dê uma olhada lá, é muito legal. Também o link das nossas redes sociais, TikTok, YouTube, com as animações, Instagram, enfim, as redes sociais que vocês já conhecem lá. Tá tudo aí. A gente tá praticamente aí só, né? As redes sociais principais a gente tá em todas. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.